eu tenho, pronto, a Igreja Católica tem 266 papas, né? Até o presente momento, né? Poderia utilizar a técnica do Palácio Lossi para memorizar esses 266 papas, né? Pode ser. O Rio Grande do Norte tem 167 municípios, né? Eu poderia criar uma técnica dessa para memorizar todos os municípios, né? O Brasil tem 5.570 municípios, aí eu poderia memorizar uma técnica para esses 5.570 municípios, sei lá, né? Ou pode ser o caso, né? Recentemente teve um rapaz que ele entrou no Guinness, de Minas Gerais, e ele memorizou, se não me engano, um pouco mais de 10.000 dígitos do número de Euler, né? Certamente ele aplicou essa técnica do Palácio Lossi, né? Que essa técnica do Palácio Lossi ela é associada com a visão espacial, mas a maneira como os mnemonistas, né, as pessoas que se dedicam a essa parte da memória, aplicam, eles acabam fazendo o quê? Eles criam uma história, né? E nessa história, né, em que alguém vai para um local, vai para outro, isso vai fazendo com que a nossa memória acabe retendo essa quantidade maior de informações, né? Aí o rapaz ele bateu o recorde do número de Euler, um pouco mais de 10.000 dígitos, né? Já tem outros que conseguiram bater o recorde do número pi, né? Você tem o número de Euler e o número pi. Quem é conhecedor da matemática sabe exatamente que números são esses, né? Aí tem, digamos que queira memorizar todas as capitais do mundo, né? Todos os países do mundo, né? Enfim, só que não existe apenas esse modo, né, de memorizar, né? Você pode também memorizar por meio da contextualização, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, 1789, né? É a queda do Império Romano, 476 depois de Cristo, né? Aí, Proclamação da República, 1889, ano da primeira Constituição Republicana, 1891, né? Quais foram as constituições de 1800, a partir da época do Império para cá, né, do século XIX, né? Você tem uma Constituição em 1824, que aí é a época do Império, monarquia. Aí entra a fase da República, a Proclamação da República, como eu falei, em 1889, aí vem em 1891, a velha Constituição Republicana. Aí depois você vem a Constituição em 1934, depois vem a Constituição de 1937, que é do Estado Novo, né, Vargas. Aí depois você vem a Constituição de 1946, que entra a fase de Eurico Gaspar Dutra. Depois você vem a Constituição, que aí considera, né, que é de uma emenda, né, que houve de 67, né, que aí entra da época do regime militar. E depois você tem a Constituição, chamada Constituição Cidadã, de 1988. Aí alguma pessoa pode perguntar a mim, mas como é que você sabe? Nesse caso, eu adoto simplesmente o processo de contextualização, né? Eu vou lendo, né, sobre a história, tipo li da monarquia para a república, né? Aí eu vou relacionando 1824, época da monarquia, 1891, da época da república, 89 que foi a proclamação. Aí eu vou associando isso, Estado Novo, 1937, né? Aí termina em 1945, e aí tem relação com a época da Segunda Guerra, né? Porque a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, a primeira de 1914 a 1918, né? Por exemplo, 1914, o que considera como estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi o assassinato ao arquiduque Francisco Ferdinando, né? Do Império Austro-Húngaro, né? Isso aí foi em 1914, né? Então já é um fato, né, histórico que reforça a
ter em memória esse ano de 1914. Aí digamos que com relação aos papas, né? Também é a mesma coisa, né? Eu vou citar aqui somente de 1878 a atualmente. Por exemplo, de 1878 a 1903 foi o Papa Leão XIII, né? Que publicou em 1891 a encíclica Rerum Novarum, que é a das coisas novas, né? Essa encíclica ela é uma encíclica que serviu como base para o pensamento do âmbito do direito do trabalho, né? Depois do Papa Leão XIII veio qual Papa? O Papa São Pio X, ou o Papa Pio X, né? Que vai de 1903 a 1914, né? Que aí é o ano do início da Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1922, qual foi o Papa? Foi o Papa Bento XV, né? E de 1922, que já aí é a fase pós-Primeira Guerra Mundial, a 1939 foi o Papa Pio XI, né? Que é Ambrógio, né? Damiano, né? Que é o nome dele. E de 1939 a 1958, aí 1939 é o ano da Segunda Guerra Mundial, Pio XII, Eugênio Pacheco, né? Até 1958. De 1958 a 1963 foi o Papa João XXIII, o Ângelo Roncalli, né? Que aí pega o tempo do Concílio Vaticano II. Ele iniciou o processo do concílio, chamado Concílio Vaticano II, na década de 60. De 1963 a 1978, o Papa Paulo VI, né? Giovanni Montini, né? E de 1978, na verdade foram dois papas aí, né? Um que foi o João Paulo I, chamado Albino Luciani, né? Ele passou aproximadamente 33 dias por aí, né? Isso aí daria até também outro vídeo para falar sobre as especulações acerca do que aconteceu naquela época, né? Sobre Albino Luciani, o Papa João Paulo I. E depois veio o polonês Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, de 1978 a 2005, né? E em 2005 veio quem? O alemão Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, que foi até 2003, que foi quando ele renunciou, e entrou Jorge Mário Bergoglio, né, que é o atual Papa Francisco, né? Alguma pessoa pode dizer, mas como é que você... Eu uso, nesse caso, a contextualização cruzada, né? Eu vou lendo sobre essa sequência de papas, mas não de uma forma simplesmente linear, né? Mas com outras leituras que vão reforçando a fixar na memória, fixar assim entre aspas, né? Não é que é um processo, mas que há esse arquivamento, né? Um arquivamento dinâmico, digamos assim, na nossa memória. Isso vai facilitando as possibilidades de resgate, né? Então, eu posso também utilizar a técnica do Palácio Loss, né? Mas também eu posso criar variações disso e dentro desse processo de contextualização, né? Por isso que entender como a nossa memória funciona é imprescindível para o aprendizado, né? Procurar reter as informações, né? Não ficar dependendo de papelzinho. Isso é importante também para reforçando, né? Porque a nossa memória tem essa base operativa, ou melhor, a nossa mente, a modo como nós utilizamos, ela se forma por uma conjugação de atividades operativas que são fundamentais, né? Só que, além disso, é necessário desenvolver também a nossa capacidade de raciocínio, né? E entendendo as coisas, né? Procurando significados, fazendo perguntas, né? Levantando hipóteses, né? Que isso vai
criando na nossa mente, né, um exercício muito mais complexo, né, e que vai exercitando a nossa memória além do trabalho operativo, né. Antigamente,